Dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor e vamos começar com uma oração. Pai Santo, Senhor nosso Deus, graças te damos pela vida que nos tens dado, pelo pão de cada dia, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, por nos teres trazido até este lugar, onde queremos, Senhor, adorar-te em espírito e em verdade. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que tudo seja feito conforme a tua santa vida e eternidade, conforme a tua palavra. Traz os irmãos que vêm a caminho, protege, guarda, que cheguem bem e que possamos sair daqui alegres, felizes, que conhecemos mais e mais a tua palavra e que nos preparares cada dia mais e melhor para a vida que temos que enfrentar neste mundo. Senhor, dirige todas as coisas com a tua santa e bendita presença e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, vamos começar mais com uma leitura, Salmo 105, 1 a 4. Salmo 105, 1 a 4, que nos diz o seguinte: Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Vamos cantar um hino, o hino número 21. Estamos aqui neste lugar, juntos em seu nome a adorar. Estamos aqui neste lugar, juntos em seu nome a adorar. Estamos aqui neste lugar, juntos em seu nome a adorar a Cristo, nosso Deus e Rei. Por isso esquece-te de ti e olha a Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha a Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha a Jesus para adorar a Cristo, nosso Deus e Rei. Na sua presença estamos já, justificados por seu sangue. Na sua presença estamos já, justificados por seu sangue. Na sua presença estamos já, justificados por seu sangue que ele verteu. Cristo, nosso Deus e Rei. Por isso esquece-te de ti e olha a Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha a Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha a Jesus para adorar a Ele, a Cristo, nosso Deus e Rei. Mais uma leitura do Salmo 108.
18. Ou primeiro, vamos ver primeiro o 18, Salmo 18, versículo 1 a 3. Salmo 18, 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Vamos cantar mais um hino, o hino número 29. Número 29. Eu invoco meu Senhor, digno é ser louvado, serei salvo dos inimigos. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus não Senhor? Quem é rocha senão Deus? Me revestirás de força. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Agora sentar-se, espera um pouquinho. Vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor. E Salmo 118. Ou melhor, Salmo 108. 108. Dos versículos 3 ao versículo 5. Diz-nos assim a Sagrada Escritura: Louvar-te-ei entre os povos, Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois grande acima dos céus é a tua benignidade, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Se é exaltado, ó Deus, acima dos céus, e seja a tua glória acima de toda a terra. Amém. Mais um hino, o hino 28. Número 28. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome, eternamente para sempre, cada dia te bendirei, e louvarei teu nome, eternamente para sempre. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei.
poderosos feitos, na formosura da tua glória, e em teus feitos meditarei. Grande é o Senhor, e digno de supremo louvor, e em sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. Querem sentar mais um pouquinho? Mais uma leitura. São leituras curtas, não dá para estar muito tempo sentado. Mas, Salmo 34, versículos 1 a 3. 34, 1 a 3. Diz-nos assim este salmo: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. Mais um hino então. O hino número 212. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. E agora então podem sentar um bocadinho maior. Vamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no seu sofrimento, no seu amor por nós. Vamos pensar quanto Deus nos amou, nos ter dado a seu Filho único em sacrifício naquela cruz, pensando em nós, para a salvação eterna. E graças a esse sacrifício, irmãos, hoje estamos aqui. E temos uma esperança, a esperança da vida eterna. Temos a esperança de um dia estarmos todos no reino de Deus e ali desfrutarmos da paz, da alegria, da presença do Senhor. E há um fator importante e que nós sabemos, conhecemos, é que ali não haverá nem mais lágrima, nem mais dor, nem mais sofrimento. Saberemos o que é a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeiro sentimento de estar na presença daquele que tanto nos amou e por isso nos deu a sua vida e sacrifício por nós. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 6, versículo 11. Desculpem. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11. Romanos 5, 6 a 11. Que nos diz assim: Pois quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. E no 60? Número 60. Rocha eterna, foi na cruz que morreste, tu Jesus, vem de ti um sangue tal que me limpa todo o mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação, nem trabalho, nem pensar, pode pecador salvar, só do podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando ao meu lar subir e teu rosto em glória vi, rocha eterna, que prazer, eu terei de te viver. Cantamos este hino. Pensamos nas palavras que cantamos. Diz-nos realmente alguma coisa? Irmãos, vamos participar da Santa Ceia. Vamos pedir a Deus a bênção sobre o pão e vamos participar destes elementos com responsabilidade, com sentido de responsabilidade. Eu não podia deixar de ler uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Eu sei que todos nós conhecemos o conteúdo desta passagem, destes versículos, mas nunca é demais nos possamos ouvir e meditemos no que nos diz esta passagem. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também,
Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Oremos. Pai Santo, Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, este pão, símbolo do corpo do teu amado Filho, dado em sacrifício naquela cruz, por amor de nós. Que nós sejamos dignos, Senhor, de comer deste pão e que o façamos com responsabilidade, sabendo o que estamos a fazer, em que sentido e porquê. Abençoa, Senhor, e abençoa a todos que vão participar deste pão. Pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu peço que o nosso irmão Manuel, agora, distribua o pão. Senhor Pai Santo, te pedimos que abençoes este cálice. Simboliza para nós, teus filhos, aquele sangue precioso derramado naquela cruz por amor de nós. Nós, uma vez mais, Senhor, conhecemos bem o significado destes elementos e possamos, com dignidade, com consciência, com responsabilidade, com um forte sentimento de gratidão por tudo quanto fizeste por nós, através de Jesus. Abençoa, Senhor, este cálice que nós possamos participar para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
conforme nos diz a palavra do Senhor, vamos contribuir para a obra do Senhor, vamos fazê-lo de coração, segundo as possibilidades de cada um. Passamos com amor e realmente sintamos a necessidade que temos de podermos manter o lugar e fazermos coisas extras para edificação, para evangelização, para aquilo que for necessário e que tudo resulte em honra e glória ao Senhor. Vamos contribuir e eu peço para que o nosso irmão Luís possa recolher as ofertas e passamos realmente de coração, com gozo, com alegria, não com tristeza. Vamos dar graças ao Senhor por estas ofertas e em seguida vamos escutar a palavra de Deus que nos é trazida pelo nosso irmão Domingos. Oremos, irmãos. Pai Santo, te agradecemos estas contribuições, te agradecemos estas ofertas que tínhamos feito isto de coração. E obrigado, Senhor, pela vida, pela ajuda que nos tens dado neste momento e que realmente nós possamos aplicar este dinheiro naquilo que houver necessidade, segundo a tua santa e bendita vontade. E agora, Pai Santo, te peço que abençoe os nossos inimigos, ajuda-o a apresentar a tua palavra, que ele possa fazer de maneira a que nós o possamos compreender e possamos abrir os nossos corações para que possamos sair daqui mais edificados, mais prontos para fazer a tua obra, para evangelizar aqueles que se encontram no nosso redor. Dá-nos sabedoria, capacidade de entendimento e que o possamos realmente fazer com confiança da presença do teu Santo Espírito em nossas vidas. Te pedimos e agradecemos, Pai, em nome do amado Filho, nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos dou boas-vindas. Alguns há que não cumprimentei de mão, cumprimento agora e desejo que sintam paz no vosso coração, que tenham gozo de aqui estar presentes e que aumentem esse gozo mais e mais, para que na próxima oportunidade eu possa vos cumprimentar antes de aqui chegar, antes de iniciarmos o nosso louvor ao Senhor. O homem nascido de mulher tem poucos dias e está cheio de aflições. João 14:1. Portanto, ele tem os seus problemas, nós temos os nossos problemas. Isto é verdade desde a queda da humanidade, desde o início dos tempos. Ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, o homem teve de lutar e tem de lutar num mundo de espinhos e cargos. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Nós,
O cristão não é exceção. Também tem os seus problemas, embora eles sejam menos frequentes, menos difíceis de lidar. Porquê? Graças à sua vida de fé, de esperança e de amor. Nós sentimos isso? Quando dá prova ao Senhor e verificai quanto o Senhor cuida de cada um de nós. Vamos falar de um problema, entre outros, futuramente, se Deus permitir, mas hoje trago-vos aqui um problema. O problema da vida abundante. A ciência conseguiu acrescentar anos à vida. A esperança de vida, hoje em dia, é mais longa, maior. Tanto assim é que agora a reforma é mais distante, não é tão perto. Mas o maior problema é como acrescentar vida aos anos. A vida abundante é uma arte e devemos dedicar-nos ao dever terreno de a cultivar. A arte de viver não se encontra necessariamente em muitos anos de experiência. Vivemos em ações, não em anos. Em pensamentos, não em respirações. Em sentimentos, não em números. Uma vida bem-sucedida não depende de conhecimentos seculares. E aqui hoje de manhã foi feito ou referido o problema dos conhecimentos seculares. Salomão, como é de conhecimento de todos, penso eu, foi o homem mais sábio de todos os tempos. No entanto, ele exclamou: porque na muita sabedoria há muito sofrimento, e quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Eclesiastes 18. O conhecimento que se esquece da palavra de Deus leva à tristeza. Uma vida agradável não se alcança acumulando riquezas. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Lucas 12:15. Pode-se alcançar o sucesso financeiro e ser infeliz, miserável e morrer fracassado. Temos conhecimento disso, de tantos ricos, cheios de fama, que morrem de maneiras incríveis. E principalmente para Deus, fracassados. Uma vida abundante gira em torno de um grande centro. O centro e a vida abundante vive em torno dela. Vou-vos contar aqui uma coisinha que li e que tem algum nexo com este viver em torno do grande centro. O Almirante Byrd, como se pode pronunciar em inglês, faculdade do inglês, contou uma história ilustrativa sobre a sua primeira expedição ao Polo Sul. Contou que um dia deixou a sua cabine isolada para uma curta viagem de exploração e depois, numa súbita tempestade de neve, ficou irremediavelmente perdido. Naquela brancura estéril não havia nada que lhe desse um sentido de orientação. Sabia que, se partisse às cegas para encontrar a sua cabana, no sítio de onde partiu, e se falhasse, provavelmente morreria congelado naquela tempestade. O que é que ele tinha? O que é que ele pensou? Ele tinha um longo bastão, uma vara, um bastão, um género de bengala, que trazia sempre consigo para tatear os buracos no gelo. Para onde andava no gelo, não caísse num rio, numa água que passasse lá, o gelo fosse fininho. Então cravou-a na neve e atou-lhe um cascol. E disse: aquele era o meu centro. Se não encontrasse a minha cabana, poderia regressar ao centro e tentar novamente. 3 vezes tentei
e falhei. Mas, em cada tentativa, eu regressei ao meu centro, sem o qual me teria perdido e morrido. À quarta tentativa, encontrei a minha camada. Toda a vida pode ser segura. E para ser segura, necessita ter um centro, um ponto de referência. Deve existir um porto de origem, um lugar para onde possamos regressar. Todos vós já pensáis e desejáis. Meu foco é o Senhor Jesus. Amém. Na vida espiritual, esse centro encontra-se em Jesus Cristo. Filipenses 1:21, Paulo dizia: porque para mim, viver é Cristo. Filipenses 1:21. Logo, o centro de Paulo, o nosso centro deve ser Cristo. Porquê? João 14:6, porque é o caminho, a verdade e a vida. Errar, irmãos, como nós dizemos muitas das vezes e ouvimos também dizer, errar é humano. Nós cometemos erros. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, conforme diz 1 João 1:8. Mas, enquanto mantivermos Jesus como o nosso centro e nos voltarmos para Ele em busca de perdão, força e direção, há esperança para nós. Uma vida abundante exige otimismo. Temos que ser otimistas, irmãos. Um pessimista diz: se não tentar, não posso falhar. Eu não tento, portanto, lógico, não falho. É o que diz um pessimista. Um otimista, ao contrário, diz: se não tentar, não consigo vencer. Como é que eu sei se venço se não tentar? É a diferença de atitude, irmãos, que faz com que um de nós, qualquer um de nós, tenha sucesso e outro falhe. Temos que tentar. Temos o nosso centro Jesus. Temos que ouvir a sua voz. Temos que pôr em prática o seu mandamento. O otimismo é uma das qualidades necessárias para o sucesso. Nós não teremos sucesso se não formos otimistas. Um cristão deve ser extremamente otimista. E Paulo explica isso e diz-nos isso. Porquê? Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras que nós já ouvimos tantas vezes e que gostamos de ler, precisamos de aplicar na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por meio de Cristo. Se Deus é por nós, quem será por contra nós? Romanos 8:31. Deus por nós. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Deus conosco. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. João 14:1. Fé em Deus. Temos que ser otimistas. O otimismo confere à pessoa um certo brilho, uma certa vontade, uma certa, digamos, atração de nós sentirmos bem junto de uma pessoa otimista. Aproveitemos aqui esse otimismo, não só o sermos otimistas, mas aquilo que nos faz ser otimistas, se, digamos, ilumine, que faça questionar a outra pessoa: porquê é que tu és assim? Porquê é que ages assim? O que é que se passa contigo? Qual é a forma? Qual é o segredo? É uma atração magnética que atrai o mundo para si. A vida abundante é hesitante em encontrar erros e criticar. A vida abundante é hesitante em encontrar erros e criticar. A pessoa mansa e humilde está consciente das suas próprias imperfeições. Temos que estar conscientes das nossas próprias imperfeições, daquilo que nos faz ainda falhar na vontade do Senhor, o que torna a cada um de nós mais tolerantes com os falhos dos outros. Jesus disse, aquela passagem bíblica tão conhecida, Mateus 7:3, porque é que nós vemos o argueiro, digamos, o argueiro no olho do meu irmão e não te apercebes da trave que está no teu próprio olho? O crítico condena-se a si mesmo pelas suas próprias críticas aos outros. Portanto, Romanos 2:1,
Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. O crítico começa frequentemente a espalhar falsos rumores sobre o outro, num esforço inútil para encobrir os seus próprios defeitos, os seus próprios pecados ou erros. E se fala o sentir-se maior, mais limpo, não. Maior, mais limpo. Não é? Mas que preço paga? Condena-se, rebaixa-se, destrói amizades e rejeita as melhores pessoas. Quantas e quantas pessoas se tentam aproximar e ele, com as suas críticas, faz com que a tristeza, a dor, leva com que essas pessoas se afastem. Tudo para tentar fazer o quê? Com que eu me sinta uma pessoa grande quando, infelizmente, sou uma pequena pessoa, tão pequenina. Não devemos desanimar quando as pessoas nos criticam. Porque a única pessoa que, sem pecado, neste mundo, teve mais críticas do que qualquer outra, foi Jesus Cristo. A única pessoa sem pecado neste mundo teve mais críticos do que qualquer outra, Jesus Cristo. Há pessoas nesta crítica, neste constante criticar, neste fácil sair da boca para fora, sem parar, sem ter calma, e muitas vezes eu também não tenho, e preciso de me aperfeiçoar. Há pessoas que, se fossem para o céu, desta forma de criticar tão fácil, eles iriam criticar a própria Rua de Ouro, o Portão de Pernas, e até, se calhar, se queixariam da sua áurea, que não combinava com eles. Não podemos agradar a todos, mas podemos fazer o que está certo. E a longo prazo, esta é a única coisa que realmente importa. Fazer o que está certo de acordo com a palavra de Deus. Por isso, se quiserem, deixem-nos criticar. Porque é melhor que sofrais, 1 Pedro 3,17, é melhor que sofrais, se Deus assim o quiser, por praticares o bem do que praticando o mal. 1 Pedro 3,17. A vida abundante em nós aprende que os outros têm o seu próprio ponto de vista. Muitas vezes estamos falando da mesma coisa, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Um exemplo muito simples que nós temos é, por exemplo, que eu vejo frequentemente, é o número 6 desenhado no chão. Eu estou deste lado, tu estás daquele lado. Ou quer dizer, eu tenho o meu ponto de vista, tu tens o teu. Que número é esse que está enrascado no chão? É o 6. E aquele que está do outro lado olha para o... Não, é o 9. É o 6 ou é o 9? São pontos de vista. A perspectiva de cada pessoa é determinada pelos olhos com que olha. Aprender esta lição vai nos ajudar a conviver melhor e mais facilmente com os outros. Contribuir para a paz, que é um dos nossos problemas diários. Romanos 14:19. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e para a educação mútua. É claro que Deus não aprova que alguém siga a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Jesus orou. Mateus 26:39. Em algo que é difícil, porque ele sabia o que lhe estava proposto, Jesus orou, Mateus 25:39, e diz assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ensinou-nos a orar, Mateus 6:10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vida abundante exige que sejamos capazes de admitir que estamos errados. Tantas vezes falamos, tanta força, tanto empenho, tanto foco, que nós pomos naquilo, quer dizer, como convencidos, como certos, que aquilo que estamos a dizer é certo, é correto. Não há sombra nenhuma. Às vezes, por vezes, estamos errados.
E nós temos que adquirir a capacidade de admitir que estamos errados. Assim que nos seja proposto e assim tenhamos a humildade de ler na palavra do Senhor, de pensar no que o Senhor diz, o que é que o Senhor nos ensina. Dizer que se estava errado em relação a algo, não deve ser difícil, pois mesmo é dizer que se é mais sábio hoje que era ontem. Eu ontem não era tão sábio, hoje sou. Porquê? Porque admiti o meu erro. Estava errado. E hoje, ao admitir aquele erro, eu hoje também mais sábio. As maiores e melhores pessoas cometeram erros. Tudo porque são humanos. Por isso, Números 20, versículo 10, temos Moisés. Moisés pensou que não tinha santificado o Senhor aos olhos de Israel. E se lermos esta passagem e os versículos subsequentes, vamos ver que Moisés, em vez de falar à pedra, irritado, enervado, qual foi a situação dela, certo é que não falou, mas se bateu. Temos Saúl, no seu conceito, naquilo que efetivamente não quis admitir, não quis aceitar. Saúl poupou as melhores ovelhas e bois. Disse, mais tarde, porque o Senhor disse que nem as ovelhas e os bois seriam. 1 Samuel 15, 24. Temos um grande exemplo no Novo Testamento, também tem que estar presente em nossas vidas. Pedro negou o Senhor. Nós sabemos. Mateus capítulo 26, 26 a 69 a 75. Paulo causou estragos na igreja, Atos 8:3, e de seguida admitiu que o que fez, o fiz por ignorância na incredulidade. 1 Timóteo 13. Admitir a culpa, o pecado, é uma qualidade necessária à nossa vida de cristão. Devemos confessar tanto a Deus como aos homens. Confessar a Deus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Confessar aos homens, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago 5:16. Creio que alguns têm esta ideia, infelizmente, porque a alma deles vive iludida, o seu pensamento está ofuscado. Alguns dizem que certamente confessaria os meus erros algum dia, se os cometesse. Podemos tentar evitar os erros não fazendo nada, mas esse é o maior erro de todos. Nós podemos evitar o erro não fazendo nada. Alguns assim agem, mas esse é o maior erro de todos. E aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 4:17, Tiago. Não cometeu erros, não tomou caminhos errados, nunca falhou, nunca caiu sob o peso de um fardo, de uma preocupação, de uma dor, de um problema qualquer na sua vida. Ele simplesmente não fez nada. Perdão é um pré-requisito para uma vida abundante. O perdão é uma coisa bela, bonita. Demasiado bela para certas pessoas. É uma coisa grandiosa. Demasiado grande para pessoas pequenas. É a fragrância que as flores exalam quando são pisadas. Quando as flores estão no chão, ou quando caminhamos e pisamos as flores, ela exala o seu perfume. O perdão é algo que não podemos receber. Reparem bem, penso que os irmãos já pensaram nisso, certamente. Bom que seja assim, e sempre seja assim. O perdão é algo que não podemos receber. O perdão é algo que não podemos receber, a não ser que estejamos dispostos a dá-lo aos outros. Suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, Colossenses 3:13. Se porém não perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:15. Mas o homem age como se não fosse assim. O esquecimento.
Às vezes, quando damos e falamos em perdoar, perdoar tal esquece. O esquecimento é uma característica do verdadeiro perdão. É assim que Deus perdoa. Porque é puro e verdadeiro, sem engano. E já não se lembra dele. Hebreus 10:17 diz-nos que não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Assim é Deus. Assim temos que procurar. O perdão que esquece permite que se deixem para trás todas as injustiças sofridas pelos outros e assim encontre uma nova vida. Isto verificou-se, por exemplo, no caso de José, que sofreu as mais vis traições e cruéis injustiças às mãos dos irmãos invejosos que o venderam como escravo. Venderam apenas o seu corpo, não puderam vender o seu espírito. Como um espírito livre e com Deus ao seu lado, ele ascendeu ao todo, como nós conhecemos. Ele sabia, ele adquiriu conhecimento que a vida é demasiado maravilhosa para ser arruinada com ódio ou amargura. Em consonância com a sua disposição, José chamou o nome do primogênito Manassés, pois disse: Deus fez-me esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Gênesis 41:51. Por isso, reparem, irmãos, é notável que nunca tínhamos lido. E se lerem, peço que me chamem a atenção disso. Nunca tínhamos sobre José a dizer: ressinto-me, estou ressentido, estou ofendido, abri uma exceção, não gosto, fui maltratado, estou descontente com, perdoei, mas não me esqueci, enganei. José encontrou na vida abundante, no perdão e no esquecimento. Encontrou vida abundante. O perdão é uma questão de misericórdia e não de justiça. Conta-se uma história seguinte. Que uma mãe sabia disto, ou seja, a questão da misericórdia, que uma mãe sabia disto e procurou o perdão para o seu filho junto de Napoleão. O perdão disse que era a segunda ofensa. A justiça exigia a sua morte. A mãe respondeu: eu não peço justiça, eu imploro por misericórdia. Mas, disse o imperador, ele não merece misericórdia. A mãe exclamou: Senhor, não seria misericórdia se eu a merecesse. E misericórdia é tudo o que eu peço. Pois bem, disse Napoleão, terei misericórdia e culparei o seu filho. E assim fez. É o que se comprometeu. Também nós precisamos de misericórdia, não de justiça. E por isso nós clamamos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua dignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51. Nossos esforços para cultivar o caráter forte, os nossos esforços, não nos esqueçamos de que será dado julgamento sem misericórdia àquele que não usou misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor em Tiago 2:13. Se não usarmos misericórdia com quem nos ofende, se não usarmos, reparem, será dado julgamento sem misericórdia. Tiago 2:13. A vida abundante é sem medo. O medo é uma das maiores, ou um dos maiores adversários de uma vida feliz e bem-sucedida. Toda a criação é afligida pelo medo. Para onde quer que olhe, e hoje nós vemos, e muitas vezes vemos como é que está o mundo, e tudo o que acontece, onde é que olhe? Medo, receio. Alguns temem a doença, outros temem a fome, outros temem a condenação da sociedade, alguns temem os fardos desta vida terrena, muitos, se não a generalidade, não todos, graças a Deus, temem a morte. O medo é superado, irmãos, pela fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13:13. A nossa fé em Deus sustenta-nos a cada um de nós. Salmo 27:3 diz:
e ele desfaleceria se não cresce. A esperança serve de âncora para a nossa alma. Temos nela como âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6,19. E ainda mais, temos 1 João 4,18. O amor lança fora o medo. Terminando, irmãos. Coragem. Tenhamos coragem. Podemos perder algumas batalhas. Certamente as vamos perder, porque estamos neste mundo. Mas perder batalhas não significa perder a guerra. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime, que o nosso foco seja Jesus, nessa vontade de amar o próximo, amando Deus em primeiro lugar, o próximo nós mesmos, seja vivo em nossas vidas e que o mundo possa ver isso e possa isso servir de brasas se amontoam, infelizmente, sobre a cabeça daqueles que não querem aceitar Jesus, que não creem. Que o Senhor nos abençoe. Boa semana e até o próximo domingo, se Deus permitir. Vamos abrir os nossos seminários. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar com alegria. E vamos sentir realmente o Espírito do Senhor tem estado conosco e que nós nos sintamos mais fortes, mais firmes, que sejamos mais seguidores do Deus que nos salva. Vamos cantar o hino número 67. Cantamos este hino e terminamos com uma oração que eu peço que o nosso irmão Tadeu dirija a oração final. Hino número 67. Graça de Jesus, o infeliz salvou, eu sempre estava meu Deus, perdido e me buscou. Então, meu coração do medo libertou, ó quão preciosa salvação, que a graça me ganhou. Perigos me atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Promessa deu meu Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Obrigado, Pai Santo, Senhor nosso Deus, por estes momentos, por teres conduzido o nosso espaço até este local e podemos estar aqui juntos, em família, como cristãos, juntos para te louvar, para te adorar, para meditar na tua palavra, para podermos ouvir a tua mensagem.
em tudo, Senhor, tenha sido feito segundo a tua e não a nossa vontade. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dia a dia nos ajuda a ser crescer espiritualmente, nos ajuda a conhecer melhor e nos ajuda, Senhor, a sermos fortes, a tornarmos mais firmes. E pedimos que nos ajudes, Senhor, para que no dia a dia nós possamos aproximar mais de Ti, para que o diabo não possa entrar nas nossas vidas. E ao querer entrar, nós possamos vencê-lo, possamos afastá-lo, possamos aceitar-te e possamos deixar que hajas em nossas vidas. Nós possamos ser humildes neste mundo, nós possamos deixar que habites em nós e possamos sempre perguntar-nos o que faria Jesus e fazer a tua e a nossa vontade. Nós sabemos que contigo seremos mais que vencedores. Por isso te agradecemos, pedimos que nos peças em paz, que nos conduzas para os nossos locais e que, acima de tudo, estejas com toda a tua igreja, com todo o teu povo, com todos que ainda se vão reunir ao longo deste dia, está com os que sofrem, está com aqueles que sofrem de guerras, que andam por este mundo, com aqueles que passam fome por causa da guerra, por causa da maldade do homem, por causa da falta de humildade, de amor, de humanidade. Ajuda, Senhor, para que haja paz nesses locais, para que realmente o mundo possa compreender que não é este o caminho. Esse caminho é o caminho que leva à morte eterna. Ajuda, Senhor, para o teu povo. Pedimos que nos peças em paz, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos a anunciozinhos.